Eu trouxe aqui os dados de 2023 que vocês divulgaram, a pesquisa Percepções e Prioridades do Câncer nas Favelas Brasileiras. Esse levantamento que foi realizado pelo Data Favela, o Instituto Locomotiva, a pedido do Oncoguia, né, trouxe esses dados de que 70% dos moradores de favela entrevistados concordam que têm menos acesso à prevenção e diagnóstico precoce sobre o câncer. Tem esse dado, tem um outro dado que é muito conhecido para quem cobre, né, esse assunto, que é o meu SUS é diferente do seu SUS, e a gente tem falado disso cada vez mais, das inequidades dentro da saúde, né, dentro do próprio SUS, dentro da saúde suplementar. Como que você vê esse cenário? Como que você vê isso evoluindo, Lu? A gente está melhorando? Ai, assim, eu acho que tem o lado dos avanços tecnológicos chegando, né? Então, dentro aí dessa nossa conversa aqui, o quanto o mundo do câncer mudou, o que mudou é que hoje a gente está curando mais, tratando melhor, e oferecendo o tratamento mais efetivo para o paciente. O problema é se de fato isso está chegando para quem precisa. E o que a gente está vendo na ponta é que não está chegando. Então, acho que a grande desigualdade mais visível é a diferença entre a saúde suplementar e o SUS. Então, sem dúvida nenhuma, hoje, com muita... acho que até dor no coração eu te falo, Natália, é entre viver e morrer mesmo. A outra que é mais invisível são as diferenças dentro do próprio SUS, que é esse estudo que a gente fez, que foi esse estudo que a gente fez há 5, 6 anos atrás, e que a gente conseguiu colocar luz, iluminar de verdade essa questão que, dependendo do seu CEP, você vai ter acesso a um tipo de tratamento diferente se fosse para levar em consideração um outro local que você morasse. Por conta dessa questão de como os hospitais se financiam no SUS. É o financiamento do hospital que está em jogo. Então, se ele é um hospital que consegue ter um financiamento diferenciado, extra, e não depende só do que vem ali do Ministério da Saúde, das Secretarias de Saúde, ele consegue comprar além. Se não, ele vai ter ali um mínimo que ele consegue oferecer, e esse mínimo está ficando cada vez mais defasado se a gente olha para essa quantidade de tratamento novo que chegou. Esse é o ponto central, né? Então, e aí a gente está falando aqui de um exercício olhando para tratamento, mas essas desigualdades também existem na atenção primária, na atenção secundária, na demora. O que a gente mais ouviu nessa pesquisa do câncer na favela foram as pessoas que moram nas comunidades pedindo médico. Médico. O que eles mais querem é: eu até quero me cuidar melhor, mas eu preciso que, a partir do momento que eu procure ajuda, que a ajuda esteja lá. Então, eles estão pedindo isso, assim, se eu for, né, me cuidar, será que tem um exame para eu fazer? Que é um ponto que a gente discute muito, mesmo quando a gente está falando das campanhas de conscientização. Hoje a gente tem que falar de mamografia, mas a mamografia tem que estar disponível. Toda vez que a gente estiver falando, né, se a gente toca uma mulher para ela entender que ela tem uma necessidade de fazer o exame tem que estar lá. E isso a gente não vê. Sim. Até que ponto uma coisa faz muito sentido dentro do discurso, mas não faz tanto sentido na prática, Exato, né? Porque exato. como que você vai falar sobre, você tem que fazer o rastreio, você tem que ver o seu médico, e a pessoa vai, não consegue. Tem. O que a gente mais escuta eu até procuro, vimos isso na pesquisa também, mas eu chego no postinho, não tem médico. Eu chego no postinho, mesmo se eu consigo passar pelo médico e ele pede para fazer um exame, eu não consigo fazer o exame. E o quanto eles pedem para que esses médicos, exames, para que essa infraestrutura de saúde esteja mais pertinho. Que a gente também entra aí numa outra discussão, que é esse tempo que se percorre para realizar um determinado procedimento. Eu queria até, inclusive, te perguntar sobre isso, dessa jornada. Também não acho que é uma coisa muito conhecida, assim. Pelo que você está trazendo, a partir do momento em que você faz ali um diagnóstico, ou antes até do diagnóstico, você vai para o rastreio, mas, ok, teve o diagnóstico. Entre o diagnóstico e você conseguir o tratamento, se conseguir o tratamento,
Tem uma jornada, Olha, né? tudo. Infelizmente, hoje a gente fala de uma jornada que ela não é transparente e as pessoas não sabem, Nath, elas ficam perdidas sem saber qual é o próximo passo. E não tem ninguém à disposição, não tem um telefone, não tem, sabe, não tem uma listinha para Tipo, faz isso aqui. Exato, o próximo passo é isso. E o que a gente vê é com muita recorrência, às vezes até consegue fazer o exame, mas não pega o resultado. Ou o resultado vai para algum lugar e essa pessoa não sabe para onde esse resultado foi. Esse resultado precisa ser visto por um especialista, né? Para que se deu alterado, precisa acontecer o próximo passo. Então, isso também não acontece muitas vezes, né? Exames e mais exames ficam lá numa gaveta sem ninguém analisar e sem ninguém dar uma devolutiva para a pessoa. E aí, né, a sequência. Então, se o exame deu alterado, eu preciso passar pelo especialista. Se o especialista realmente me examinou e precisa de mais exames, que muitas vezes é a própria biópsia, a barreira para fazer, as barreiras para fazer a biópsia no Brasil, Natália, são muitas, muitas. Demora do agendamento, muitas vezes até tem cota, tem alguns municípios que tem cotas para fazer a biópsia, essa cota, né, acaba rapidinho, até mesmo a demora para pegar o resultado da biópsia. Então, tudo isso, né, obviamente vai atrapalhando e aí o resultado é esse número gigante que a gente tem no Brasil de mais de 50% aí dos novos casos já serem descobertos nas fases avançada ou metastática. A gente não consegue fazer diagnóstico precoce no Brasil. Não consegue. É aquele momento de silêncio e reflexão, né? Porque eu já ia te perguntar, tá, como mudar isso? A gente teve... E eu sei que é justamente esse o seu trabalho e de muita gente todos os dias, não é uma coisa rápida e imediata, mas acho que talvez a gente teve um marco importante ao longo de 2023, que foi a aprovação da Política Nacional do Câncer, né? A nova política. Sem dúvida. Eu queria um pouco da tua visão. Você acha que o caminho para a mudança parte daí um pouco? Eu acho assim, a gente tá muito, acho que cansado, ansioso e até um pouco decepcionado com a falta, assim, literalmente nada acontece. E mesmo as coisas que a gente até comemora, elas não têm uma efetividade. Então, vamos dar um exemplo na lista de medicamentos que já foram recomendados positivamente pela Conitec e que até hoje não foram comprados pelo Ministério da Saúde ou que tiveram uma atualização de APAC. Ou seja, para quem não entendeu nada do que eu acabei de falar, apesar de um sim de uma agência, o paciente não tem acesso. Então, continuamos com muitas pacientes de câncer de mama que convivem com um diagnóstico avançado, perdendo a oportunidade de viver anos a mais. E temos uma outra tecnologia que literalmente pacientes estão perdendo a chance de não ter uma recidiva, de não, sabe, perdendo a chance de se curar, porque esse medicamento ainda não foi comprado. Acho que traduzindo ainda mais para quem não entende nada disso, a gente tem no Brasil uma possibilidade, né, de que uma agência autorize, né, ou compre, fale que, bom, esse medicamento vai estar disponível para o SUS, e a partir do momento que ela diz que vai estar disponível, uma vez você fala, legal, esse é um bom tratamento, os pacientes vão ter acesso, mas Todo mundo comemora. Mesmo com esse sim, esse tratamento não chega para o paciente. Exato. Então, acho que isso tudo vai cansando, né? Vai dando um pouco aí de, poxa vida, o que mais dá para fazer? O que falta para que realmente alguma coisa aconteça? E tudo bem, não vamos falar, mas não é só remédio? Óbvio que não é só remédio. A gente também não vê nenhum esforço para tentar melhorar, por exemplo, essa questão da patologia, da biópsia, da radioterapia, sabe? Então, eu posso te dizer de verdade que a sensação que dá é que o câncer está na fila de espera no Brasil. Não é tratado de forma prioritária pelo nosso governo, não é. Agora, o que a gente está esperando para ser? Né? Daqui a muito pouquinho tempo vai ser a doença que mais vai matar brasileiro. Já tem cidade hoje que já é a doença que mais mata brasileiro. Então, assim, o que mais falta, né, Nath, para a gente de verdade conseguir com que o câncer tenha de fato a atenção que merece?